Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje é bem quente, bem interessante. O tema, os livros apócrifos e também os livros não canônicos. Esse tema, ele gera discussões e ele está cada vez mais sendo comentado aqui no YouTube. Então vamos falar sobre eles. Eu quero te trazer informações importantes e fazer você pensar, refletir. Vamos comparar com os versículos bíblicos. Então, dedo no like, ajuda o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você vai receber notícias sobre escatologia, que inclui fim dos tempos, fim do mundo, arrebatamento, profecias bíblicas, profecias modernas em relação ao fim dos tempos, anticristo, além de outros temas, de outros assuntos bíblicos que nós falamos aqui no canal. Nem sempre eu vou falar o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir, mas o propósito aqui é fazer você pensar e ter mais ânimo, mais crescimento espiritual. Esse é o meu objetivo. Não quero deixar você confuso, porque Deus não é um Deus de confusão. Vamos lá para o vídeo. Primeiro, pegando os principais dicionários da língua portuguesa, apócrifo é uma palavra que quer dizer assim, sem autenticidade, ou cuja autenticidade não se provou. Inautêntico e ainda duvidoso. Porém, os livros que são considerados apócrifos da Bíblia, eles não têm essa ideia. Eu vou explicar já já. Na verdade, eles são chamados de deuterocanônicos. O que quer dizer isso? Faz parte do cânon bíblico. Só não são considerados livros inspirados. Quem é que não considerou? A verdade, houve, além da Igreja Imperial, ela teve os seus concílios. No judaísmo farisaico, também havia ali os seus concílios, entre o final do primeiro século e o começo do segundo século. Num desses concílios farisaicos foram decididos que cerca de 7 livros iriam ser retirados da Bíblia judaica, que é o que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Olha só que interessante, a Igreja Imperial, ela decidiu manter esses livros. Daqui a pouco eu vou passar a lista deles e os acréscimos que tem em alguns livros que tem na nossa Bíblia. Na época do Martinho Lutero, que levantou as 95 teses de protesto à Igreja Imperial, ele fez traduções da Bíblia para o idioma alemão e ele incluiu esses livros que são deuterocanônicos. E aí, posteriormente, os protestantes, do qual nasceu as igrejas evangélicas, decidiram tirar esses livros se baseando naquele concílio farisaico. Então, se os judeus consideraram que esses livros não eram inspirados, assim os protestantes, bem posteriores a Martinho Lutero, decidiram também a retirada desses livros. Um dos motivos é que esses livros foram escritos no período intertestamentário. É aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os chamados 400 anos de silêncio de Deus, porque Deus não levantou profetas nessa época. Mas nós temos algumas histórias importantíssimas. O livro de Macabeus conta a revolução ali daquela família, libertando o Israel do Império Grego. É muito interessante. Em uma das festas judaicas, eles
leem o livro de Macabeus, sendo um livro muito importante para a história dos judeus. Sendo assim, os cristãos podem conhecer as informações deste livro tranquilamente. Então, falando bem claro, esses livros eles são mantidos até hoje pela Igreja Imperial, a Igreja Católica. Vamos colocar aí na tela a lista desses livros, os acréscimos ao livro de Daniel, que tem, por exemplo, a história de Bel e o dragão e outras mais. Então, concluindo essa parte dos apócrifos, que na verdade são deuterocanônicos, estes livros também foram incluídos na época do Martinho Lutero, onde ele até traduziu para o idioma alemão. Posteriormente, os protestantes decidiram acompanhar os judeus farisaicos, os rabinos farisaicos, alegando que foram escritos naquele período onde Deus estava em silêncio. Somente a nível de informação, o Martinho Lutero ele teve um certo receio com alguns livros do Novo Testamento, incluindo o livro de Hebreus, o livro de Apocalipse. Ele não queria colocar na Bíblia, ele dizia que não era inspirado, mas depois acabou aceitando. A propósito, o livro de Apocalipse tem uma história, houve uma disputa se colocariam este ou o Apocalipse de Pedro. E aí acabou sendo decidido colocar o atual Apocalipse, que nós chamamos Apocalipse de João. Agora eu quero falar dos livros não canônicos. Eu vou citar no vídeo de hoje apenas 2 livros que já têm boas informações sobre eles. O que são os livros não canônicos? São os livros citados, eu posso dizer também indicados, pelos livros canonizados da nossa Bíblia. Isto é, os livros não canônicos, eles estão escritos, citados na nossa Bíblia, na Bíblia que você lê, na Bíblia que eu leio, aquela Bíblia dos 66 livros. Então vamos começar com o livro de Jazar. Ele, em hebraico, é Yasher, você pode encontrar como Jazar, Jazer ou ainda o livro dos justos. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Aqui nós acabamos de ler aquele episódio que Josué mandou o sol e a lua parar para que o dia continuasse e ele pudesse vencer os inimigos. Mas hoje o que eu quero falar aqui é da indicação da Bíblia. Esse assunto está melhor detalhado, melhor explicado no livro dos justos. Na sua Bíblia pode estar Jassá, Jazé ou no hebraico Yasher. Então essa história, ela também é contada no livro dos justos e é indicado aqui na nossa Bíblia. Que interessante, né? Você já parou para pensar isso? Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos ou no livro de Jazar. Aqui novamente é aquela lamentação que Davi fez porque o Saul e o seu filho Jonatas morreram em batalha, e Davi fez uma canção, o hino ao arco, uma lamentação, e mandou que fosse ensinado isso, vamos dizer assim, de geração para geração. E aonde que está detalhado esse hino? No livro dos justos. No Novo Testamento temos também uma referência sobre o livro de Jazar, o livro dos justos. Paulo falou sobre 2 homens, na nossa Bíblia está
Janes e Jambres, Ianes e Iambres. Estes homens, em nenhum outro texto bíblico nós encontramos a referência deles, porém, eles estão descritos no livro de Jazar, no livro dos Justos, no capítulo 79. Paulo citou porque conhecia a esse livro. Então, que livro é esse, o livro dos Justos, o livro de Jazar? Em resumo, é um livro que conta principalmente a história do Antigo Testamento, do Pentateuco, os 5 primeiros livros, com muita propriedade. Eu tenho certeza que quem é curioso, quando leu na Bíblia que Caim conheceu a sua esposa, ficou se perguntando da onde que era essa esposa. Alguns até acham que ela era alienígena. Não é não. Eu ainda vou falar sobre os extraterrestres, né, que na verdade não existem. O livro dos Justos explica que era uma de suas irmãs, e inclusive dá o nome dela. O livro dos Justos nos mostra muitas histórias, muitos detalhes, como que Caim matou Abel, a discussão que eles tiveram, conta a história de Abraão, Isaque, Jacó. Abraão, não sei se você sabia, ele também foi jogado numa fornalha de fogo ardente. Conta como que ele se tornou servo de Deus, como que ele conheceu ao Senhor. O pai dele era um idólatra, então ele foi questionar, ele fez algumas coisas interessantíssimas em relação aos ídolos de seu pai. E foi ali que ele conheceu ao Senhor, nosso Deus. Temos uma grande explicação nesse livro sobre a Torre de Babel. Algumas coisas que eu vou falar em outros vídeos que desagradaram a Deus. Criaram seres híbridos de animais e até mistura com seres humanos. E quando a Bíblia fala do futuro, ela fala que vai ser como nos dias de Noé. Então você precisa saber como que era naquela época dos dias de Noé. Hoje estão começando, estão trabalhando com muito afinco para voltar no tempo de Noé, igualzinho. Então eu vou falar isso em outros vídeos, que o assunto é bem polêmico e bem interessante. Eu tenho falado sobre o anticristo, sobre o povo do anticristo, da onde ele veio. No livro de Jazar conta mais sobre a origem de Ismael. Ele era um arqueiro, um flecheiro, igualzinho está lá no livro de Apocalipse. Um dos cavalos, um dos cavaleiros do Apocalipse, o que ele tem na sua mão? É só você comparar. Este livro ainda fala sobre o Nimrod, como ele se tornou perverso e muitas coisas interessantes. O que ele é um pouco polêmico, ele registra que quando Rebeca aceitou a se casar com Isaque, ela tinha apenas 10 anos de idade. Bom, para a gente isso pode parecer um absurdo, mas naquela terra, principalmente há milênios atrás, não seria tão difícil, tão impossível. Embora números na Bíblia é muito complicado. O 10 ele pode ser 100, ele pode ser 1, depende muito. Mas fica ali sim algo que nós brasileiros, nós lemos e achamos isso uma coisa absurda. Mas não é não, viu? Então se você quer conhecer mais sobre o livro dos Justos, o livro de Jazar, procure na internet, você consegue baixar gratuitamente na língua portuguesa. Tem alguns termos ali para Deus, como Iau, ou então o Josué, Yahushua. Eu já falei em outro vídeo que eu não gosto muito dessa expressão, porque não há nenhum documento arqueológico, nenhum documento histórico, mas enfim, são pequenos detalhes. Eu só estou falando porque de repente você baixa esse livro, você começa a ler e aí você vem me questionar. Ah lá, o nome de Deus é Iau,
né? Ou Yahoo. Então não, tá? Alguém que traduziu em português, ele pensa assim. Mas, como eu falei já em outro vídeo, fica livre, tá? Eu apenas te informei. Um outro livro que é indicado, que é citado na Bíblia, é o livro de Enoque. Quem foi Enoque? O sétimo depois de Adão. Ele pertencia à genealogia de Sete, irmão que tomou o lugar de Abel. Enoque, ele teve uma experiência com Deus sobrenatural. Ele foi uma pessoa diferente, tanto é que ele andou literalmente com Deus e chegou uma hora que Deus o tomou, ou seja, o arrebatou e levou ao céu, onde ele está até hoje. Enoque viu coisas extraordinárias, magníficas. Ele viu todo o nosso planeta, como que funciona o caminho do Sol, da Lua, das estrelas, viu como é que funciona um trovão, o raio do relâmpago. Por fim, ele viu coisas inefáveis e escreveu muitos livros. Porém, há 2 livros que nos chama muita atenção. Um deles, a Bíblia o indica. O outro é os segredos, o livro dos segredos de Enoque. Ele fala mais com a sua família, preparando, porque ele sabia que ele seria arrebatado. Ele teve muitas experiências com Deus, mas chegou o momento que Deus mandou ele preparar a família, porque ele iria ser tomado. Agora, o livro de Enoque, que a Bíblia cita, ele é extraordinário. Vamos ver o texto. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esse texto que nós acabamos de ler no livro de Judas, essa profecia de Enoque, está no livro de Enoque, no capítulo 2, no versículo 1. O livro de Enoque, como eu falei, ele é maravilhoso e mais, eu vou ser muito profundo. A criação que é citada no livro de Gênesis, ela é idêntica, e eu me atrevo a dizer que Moisés se baseou no livro de Enoque para falar sobre isso na criação. Aí você pode dizer, mas como? Isso é um absurdo. O Moisés, ele foi inspirado por Deus para falar da criação. Olha só, Moisés recebeu toda instrução, toda lei lá no Monte Sinai. O próprio Deus falou com ele. Mas da onde que ele aprendeu sobre a criação? Os ensinamentos de Adão foram passados de pai para filho. Aquela geração de Sete até Noé, eles passaram não só conhecimento, ensinamento, mas algumas coisas, como os livros, que naquela época eram mais figuras, e também a vara, a roupa, enfim, uma herança de sabedoria, uma herança espiritual. O livro de Enoque, ele revela mais as coisas no mundo espiritual. Por exemplo, Deus deu a Moisés a missão de ensinar toda a humanidade o pecado do homem até chegar à redenção. E a redenção vem através do Messias, que nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus. Enoque, ele fala com os anjos. E sobre esse assunto eu quero fazer um vídeo só para falar de como Enoque nos ensina a respeito dos anjos. Nós, inclusive, iremos julgar aos anjos.
Isso está na nossa Bíblia. Então nós vamos entender o que aconteceu, o que Judas também cita. Aqui nós podemos perceber que Judas, tudo que ele falou no seu único capítulo, foi relacionado às coisas que estão escritas no livro de Enoque. Então esse livro ele é bastante importante e a primeira igreja, digamos assim, que na verdade é a primeira sinagoga dos discípulos de Jesus, mas nós evangélicos entendemos que é a primeira igreja. Esta igreja, ela com certeza conhecia o livro de Enoque. E esse livro foi deixado de lado entre o século 4 e 5. Esse livro também foi encontrado lá em Qumran, os chamados manuscritos do Mar Morto. Ele estava em etíope, mas há versões na língua grega. Os etíopes até hoje mantêm o livro de Enoque na sua Bíblia. Os judeus cabalistas, ou seja, aqueles judeus mais místicos, eles gostam muito do livro de Enoque. Entre os tradicionais há muita discussão, uns aceitam, outros não aceitam. Por quê? No livro de Enoque fala claramente que eles iriam rejeitar a Deus e também o seu Messias. Bom, então eu quero fazer você pensar. Se esse livro foi indicado pela Bíblia, lá no livro dos justos, na verdade toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, as visões que Daniel tinha, ou Ezequiel principalmente, eram todas baseadas no livro de Enoque. Com todas essas informações, você acha que esse livro é apócrifo, duvidoso? Ele também está na internet disponível para você baixar. Tem sim alguns livros que na verdade são versões espíritas. Você tem que procurar uma versão original traduzida do grego ou do etíope para a língua portuguesa. Agora eu quero concluir esse vídeo te falando algumas coisas, deixando bem claro que a Bíblia que nós temos, ela é o manual da vida. Se nós tivéssemos apenas o livro de Gênesis, o livro do profeta Isaías e até mesmo um dos 4 evangelhos, já seria o suficiente para a gente saber muito sobre o propósito de Deus para a humanidade, a salvação no Messias. Mas mesmo assim, nós temos 66 livros que eles se testificam, ou seja, eles concordam uns com os outros. E eu posso dizer com propriedade que esses 2 livros que eu citei não canônicos, ou seja, eles não foram colocados no cânon bíblico, mas poderiam ser colocados tranquilamente. Então eu quero te dizer que esses livros eles concordam com a Bíblia, não há contradição. Mas assim, se você nunca lê-los, não vai fazer falta. Agora, se você for bom de Bíblia, eu sempre falo que a gente tem que meditar na Bíblia de capa a capa, conhecer, não 1, 2 ou 3 vezes. É sempre. Você tem que ler a Bíblia de capa a capa, meditar, pelo menos, dá para fazer mais, mas pelo menos uma vez por ano. Quando você chegar lá na 10ª vez que você leu a Bíblia de capa a capa, que aí você vai começar a entender algumas coisas mais profundamente. E aí eu indico, depois disso que você ficar bom na Bíblia, você também incluir esses livros para o teu conhecimento, para você entender mais ainda. Você não vai mudar de ideia daquilo que você já tem, de Deus, da salvação. Você vai agregar. Eu quero dizer o seguinte, você não vai
perder nada da tua fé, mas você vai agregar mais fé e mais conhecimento. Então eu indico sim, mas primeiro eu indico que você seja bom na Bíblia. Medite quantas vezes você puder, de capa a capa. Tenha sede. A Bíblia, quanto mais a gente lê, mais a gente quer. Meus queridos, eu sei que ficou muitas dúvidas. Eu espero ter respondido algumas dessas dúvidas, apresentado um vídeo interessantíssimo para você. Deixa aqui no teu comentário o que você achou. O comentário também é importante. Peço para que você divulgue nas redes sociais esse vídeo, que isso vai trazer mais edificação ao corpo do Messias, ao corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.